Mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, nós precisamos sentir saudade desses momentos de adoração juntos. Nós adoramos durante todo o dia. Na verdade, esse é o objetivo de Deus para conosco. Nós nascemos para o adorar. Nós somos criados para adorá-lo. Eu sempre gosto de pensar que Deus criou as águas, criou os céus e a terra, criou as águas e Ele mandou que as águas produzissem, elas produzem. Mandou que produzisse, elas produzem. Elas produzem em todo o tempo. A água, ela produz os seres aquáticos. Isso é incrível. Mas é coisa de Deus. É porque ela obedece ao mandado de Deus. A terra produz mato onde ela estiver. Produz erva verde. Onde ela estiver, ela produz. Aí Deus junta a água e a terra e faz a gente. E a gente se tornou o ser mais desobediente que existe. Porque Ele nos fez para adorá-lo. E a gente, talvez, a menor coisa, o menos do nosso tempo, é adorando. Mas na verdade é porque nós ainda não descobrimos às vezes que nós podemos adorar trabalhando, adorar se divertindo, adorar caminhando, adorar em casa, adorar em qualquer lugar. Porque para adorar a gente não precisa cantar, não precisa tocar instrumento, a gente não precisa nem falar. Basta viver em Cristo e nós já estamos adorando. Então não se assuste se você não pode cantar, se você não tem, sabe, não tem assim essa condição de cantar, eu diria, porque cantar não é um dom, louvar não é um dom, a gente aprende, não é? Mas se você não tem a voz boa, não sei cantar, não se preocupe, você sabe adorar, porque o Senhor já colocou isso dentro de você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E nós queremos aqui louvar a Deus porque nós estamos em um ano de muito trabalho. Então muita coisa, não quero desanimar você, mas quero dizer para você que muita coisa vai tentar te desanimar, vai tentar te atrasar, vai tentar te atrapalhar, vai tentar, eu diria, fazer você desistir de algumas coisas. Mas esse é um ano de muito trabalho e nós vamos chegar no final desse ano, em nome de Jesus, se Ele nos permitir chegar lá, cantando o hino da vitória, sabe? Muita coisa Deus tem para nós nesse tempo. Igual eu falei agora há poucos minutos atrás, que pessoas já me encontram na rua e falam a respeito do nosso trabalho social, por exemplo. Eles se lembram disso, não é? E o Senhor, Ele não precisa de muita gente para fazer muita coisa. O Senhor, quando mandou Gideão lutar, ele tinha 32 mil com ele. E isso não era muito, irmãos. Era para enfrentar 150 mil. É difícil. 32 mil é muito pouco. Mas o Senhor olha para ele e fala assim: tem muita gente aí. Vão passar o primeiro teste. Sobe no lugar alto aí e fala assim: quem for covarde e medroso, cai fora. Eu acho que Gideão pensou assim: ninguém vai, porque ninguém vai querer admitir que é medroso e covarde. Não, só 22 mil foram. Foi isso? 22 mil foram. Puxa vida, com 10 mil aí piorou o negócio muito. Ele falou assim: faz um outro teste, vê quem está atento e quem não está. E os atentos eram apenas 300. E com aqueles 300, o Senhor deu a vitória na mão deles.
Irmãos, o poder nunca vai ser nosso. Deus sempre vai fazer isso para mostrar que o poder é dele. Sabe qual é a nossa questão? Ele só nos dá o privilégio de participar. E bobos somos nós se perdemos o privilégio. Então ele quer fazer uma coisa grandiosa nessa cidade, conosco aqui, ó. Mas para isso, a gente precisa estar disponível para ele e disposto também. Então, às vezes, se nós somos poucos, não dá para levar de uma viagem só, vamos fazer 2 viagens. É assim que nosso irmão Aguinaldo faz, para vir para a igreja, né, Aguinaldo? Não dá para vir todo mundo, faz 2 viagens. Não é verdade? Então, que o Senhor nos dê condições. Nós estamos falando, nesse tempo, sobre o convite que Jesus fez e que ainda faz. Ele fala assim: vem e segue-me. Um dia eu ia ministrar essa palavra e o Senhor começou a mostrar para mim assim, a me perguntar assim: você sabe mesmo o que significa me seguir? Você sabe em que implica isso? Você tem noção do que seja seguir a mim? Então nós começamos a meditar um pouquinho sobre segue-me, sobre o texto, sobre esse convite, segue-me. E eu quero ler com você Mateus 9, versículo 9. Mateus 9, 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. A imagem que vem na cabeça da gente é alguém sentado de repente à beira da estrada e passa Jesus e fala: vamos comigo. E o camarada não tem nada a fazer mesmo, vamos lá. Mas o cara, ele era um cobrador de imposto, ele era um, né, ele era um homem com emprego federal. A verdade é que na rua eles colocavam um monte de mesinha, e aquele monte de homem de preto, com o chapeuzinho na cabeça, com a trancinha do lado assim, o cabelinho assim, um cachinho, barbudo, todo mundo igual. Parecia ser uma cópia. Aí Jesus vai lá em um deles e fala: vem e segue. Era o tal do Mateus. Ele estava ali trabalhando para o governo. Ele tinha um bom emprego. Pensa no salário. E pensa nos por fora que o camarada ganhava, recebendo ali dos outros, cobrando imposto. Mas a Bíblia diz que ele, levantando-se, o seguiu. Sabe? Parece fácil, mas não é fácil deixar a religião, por exemplo. Não é fácil deixar a religião, queridos. A gente, quando vai pregar para alguém para se converter da religião dele a Cristo, a gente acha que é muito fácil. Acha que é muito fácil deixar os costumes. Acha que é muito fácil deixar a religiosidade. Acha que é muito fácil deixar as raízes familiares. Mas não é. Acha que é muito fácil deixar os vícios. Não é. Seguir a Jesus não é tão simples assim. Porque deixar o emprego, deixar
naquele momento ali, pensar assim: eu precisava ir lá e conversar com a minha esposa primeiro. Eu precisava explicar para os meus filhos a decisão que eu estou tomando, porque hoje eu não volto para casa mais empregado federal, funcionário federal. Eu não volto mais. Eu preciso voltar e avisar alguém. A gente fica assim, nós somos cheios das nossas condições humanas e pessoais. Seguir a Jesus é mais do que levantar e andar. É mais do que ser membro de uma igreja. É mais do que pertencer a uma denominação religiosa. Porque às vezes vai ser difícil para nós abandonar a religiosidade denominacional para seguir a Jesus. Porque Jesus faz umas coisas e fala umas coisas que para nós é meio maluco. É meio doido esse negócio. Porque a gente não gosta nem dos outros crentes de outra igreja, quanto mais de inimigo. A gente não gosta de andar junto nem com crente que seja de outra denominação. Quanto mais com o inimigo. Ele fala assim: você tem que amar o seu inimigo. Nós temos dificuldade hoje, tem muita gente sofrendo com depressão, morrendo aí porque não consegue nem se perdoar. Como é que vai perdoar alguém? É muito interessante, porque Jesus, sabendo disso, ele fala: segue-me. O cara levanta e o segue. Mas a gente sabe da palavra que fala que Jesus disse assim: se alguém quiser me seguir, tem que negar-se a si mesmo. Os irmãos vão me ouvir muito falar disso, porque isso é uma palavra que bate demais em mim. Porque a primeira coisa para seguir Jesus é negar-se a si mesmo, e isso é muito complicado. Porque quando a gente chega e tem alguma coisa que não nos agrada, a primeira coisa que a gente pensa é que está me prejudicando, está me fazendo raiva, está me deixando chateado. Eu não gosto que seja assim. Quando Jesus chamava alguém para ser seu discípulo, ele simplesmente dizia: vem e segue-me. E ali mesmo, um homem como Mateus e como outros que nós vamos falar no decorrer dessa série, ali mesmo, a pessoa tinha a convicção de que a sua vida tinha acabado. Era ali. Seguir a Jesus é abrir mão da própria vida. Fica ruim para a gente pensar assim. Sabe por quê? Porque negar-nos a nós mesmos é abrir mão da própria vida. Jesus diz assim: se alguém quiser ganhar a sua vida, guardar a sua vida, tomar conta da sua vida, vai perdê-la. Mas se alguém por amor de mim perder a sua vida, ganhá-la-á. Sabe, a gente começa a perder o interesse pela nossa vida. A gente fala assim: eu tenho a minha vida. Já reparou isso? Nós somos uma igreja, temos um monte de membros, mas a gente fala assim: cada um tem a sua própria vida. Nós não temos mais vida. Paulo aceitou isso e disse assim: não vivo mais eu, porque a vida que agora vivo, não vivo para mim. Falar em viver para mim, os irmãos, alguns aqui já ouviram falar isso. Salomão, um cara muito esperto, muito sábio, orou de uma forma muito especial, pediu a Deus sabedoria. Deus deu a ele sabedoria, deu fama, deu riqueza. Chegou uma época que ele foi testado na sua sabedoria e conseguiu confirmar para as pessoas que ele realmente tinha sabedoria. Aquela vez que ele ia partir o menino lá ao meio. Mas Salomão viveu uma vida de rei, literalmente, de muita riqueza, de muita construção, de muita expertise, de muita sabedoria mesmo.
Ele viveu a vida toda construindo coisas, montando coisas. Chega no Eclesiastes e diz assim: a vida não vale a pena, é um verdadeiro buraco, não faz sentido. A vida não faz sentido. O cara, quando diz que a vida não faz mais sentido, ele está pertinho de se matar. Sabe por que ele fala isso? Se você for lá no capítulo 3 de Eclesiastes, você vai encontrar lá que ele vai dizer assim: eu fiz para mim isso, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim, fiz para mim. Acho que é capítulo 3, Eclesiastes 3. Não, Eclesiastes 2, vê no 2. Capítulo 2. Vê se você consegue voltar aí. Aí, capítulo 2. Acho que começa no versículo 4, essa palavra dele. Ele fala assim, ó: fiz para mim obras magníficas. Para quem que ele fez? Para ele. Eu edifiquei para mim casas. Eu plantei para mim vinhas. Tem mais, pode passar. Fiz para mim hortas e jardins. Plantei nelas árvores de toda espécie de fruta. Olha que maravilha, vamos lá. Eu fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri para mim, servos e servas. Tive servo nascido na minha casa. Também tive grandes possessões de gados, mais do que todos que ouvem antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis das províncias. Provi-me de cantores e cantoras. Ele tinha cantores e cantoras só para ele. E das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos que ouvem antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Até aí, tá bom. Depois você lê mais. Ele fez para ele. Ele adquiriu para ele. Ele amontoou para ele. E tudo isso, sabe o que fez ele fazer? Ver a vida como algo que não valia nada, algo sem sentido. Sabe por quê? Porque a vida só faz sentido se ela for em Deus, se ela for em Cristo. A vida só faz sentido se nós estivermos em Deus, no centro da vontade de Deus. Porque tudo que a gente faz para nós vai acabar, irmãos. Tudo que a gente faz para a gente, tudo que a gente compra para a gente, tudo que a gente constrói para a gente, vai acabar um dia. Tudo que a gente briga por eles vai acabar. A gente briga por terreno, briga por casa, briga por roupa, briga por dinheiro, briga por possessões, e tudo isso vai acabar. Se não acabar agora na sua mão, um dia vai queimar tudo. É por isso que Jesus diz para Marta: você está ocupada, ansiosa com muita coisa, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual ninguém pode tirar dela. Jesus está chamando a gente para segui-lo. Mas para seguir a Jesus, a gente tem que ter a coragem de assumir o fato de que a nossa vida acabou. E não ter mais vida é muito ruim. Porque a gente quer estar sem vida e continuar vivendo. Sabe? Não é fácil pensar nesse negócio de seguir a Jesus nessas horas, porque os pecadores, os pescadores abandonaram os seus barcos. Os caras eram pescadores, abandonaram o barco. O cara era médico, passou a ser um evangelista. O cara ocupou o tempo dele para escrever Lucas e Atos só para dar resposta para uma pessoa. Seguir a Jesus. Sabe, houve um rapaz que sequer pôde dar um enterro digno para o pai, porque ele seguiu. Ele falou assim: eu quero te seguir, mas eu preciso enterrar meu pai. Eu falei assim: deixa que os mortos enterram seus mortos, vem e segue-me. Sabe, o jovem rico, ele achou que podia acompanhar Jesus com as suas riquezas junto com ele. Ele achou que podia acompanhar Jesus com a mochila nas costas.
Ele achou que podia acompanhar Jesus, mas também cuidar da conta no banco. Ele achou que podia seguir Jesus e continuar amando as riquezas. Não dá para amar as duas coisas ao mesmo tempo. Não dá para servir a dois senhores. Sabe por quê? Diz a palavra de Deus que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Infelizmente, nas reuniões administrativas de igrejas, o que causa confusão não é, o que causa uma briga assim, uma discussão ferrenha, não é o evangelizar ou não, não é o amar ou perdoar, mas é o dinheiro que se tem, é o que se pode fazer com o dinheiro, é o que se pode fazer. Sabe, aquele jovem rico achou que podia seguir Jesus, mas com as suas próprias riquezas. A Bíblia diz que a porta é estreita, não diz? A porta é estreita. E sendo a porta estreita, não dá para passar com muita coisa. E aí, às vezes nós, igreja do Senhor, nós queremos mostrar para as pessoas que seguir Jesus é mamão com açúcar. É show de bola, e é bom demais mesmo, mas a gente tem que ir sozinho, a gente tem que ir sem nada, sem bolsa, sem alforje, a gente tem que ir assim, sabe por quê? Porque Deus proverá. Ah, mas como prover? Sabe, queridos, a gente prega um evangelho que a porta é realmente estreita, mas a gente fala assim, depois que você passar pela porta, o caminho vai abrir para você, as portas se abrirão. Você vai ficar rico, você não vai ficar mais doente, você vai ter paz, você vai ter uma casa novinha, você não vai precisar mais dever ninguém, você não vai ter que comprar prazo de ninguém. Você não vai, glória a Deus que as crianças estão precisando sair hoje na quarta-feira, glória a Deus, para o culto delas. A gente vai ter que preparar isso para fazer no início, não é verdade? Amém. Quando nós convidarmos agora, nós vamos convidar e dizer assim, tem culto infantil na quarta-feira, irmãos. Eita glória. Amados, a gente prega um evangelho que a porta é estreita, mas a gente alarga o caminho. E a gente fala assim, depois da porta estreita tem muita porta. E largona. E você vai se esbaldar. Fica tranquilo. Não, a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. Eu não sei se você já entrou em algum túnel de escavação de minerador, de procurar pedra preciosa. Os túneis são assim pouco mais da largura de um corpo humano, mais baixo do que a altura de um homem. Eu não sei se você já entrou num túnel desse. Quem já entrou num túnel desse? Eu já entrei em túnel desse de 200 metros para a terra dentro. De trabalhar a noite inteira, não saber o que é noite, o que é dia lá. Mas não dá para entrar com nada, irmãos. Quanto menos roupa, melhor. Quanto menos bagagem, melhor. Sabe, quando eu penso no caminho apertado, eu penso naquele túnel. Não tem conforto. Você reparou que tem lugar que você tem que passar assim, ó, de tão apertadinho que é? Ela fala assim, a porta é estreita e apertado é o caminho que conduz à vida. Mais larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Deixa eu falar uma coisa para você. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o final dele é morte e destruição. O único caminho que, além de nesse caminho ter vida, ele é caminho e ele é vida também. Eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ninguém chega a Deus se não passar por mim. Jesus disse isso. Ele é o caminho. Ele disse, segue-me. O cara quer ir com ele e com toda a bagagem.
Aquele jovem rico esqueceu que o caminho era apertado, que não dá para levar mochila, mala, tesouro, riqueza. Sabe, não dá para olhar para trás e falar assim: esqueci de passar lá e ver o extrato da minha conta. Não dá. Não dá para depositar cheque de custódia para pagar uma conta. Agora já era, eu estou indo, só olhe para frente agora. Sabe? É por isso que talvez que a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A Bíblia diz que quem cuida das coisas espirituais não pode se embaraçar com as coisas dessa vida. Eu louvo a Deus por isso. Eu quero dizer para os irmãos que eu tenho muita dificuldade com esse negócio, sou muito agarrado às coisas também, mas eu estou só me soltando, sabe? Glória a Deus por isso. Como é bom viver livre. Como é bom ter uma calça e uma camisa para vestir. E se não tiver duas, lava essa e veste de novo. Mas seja feliz com Jesus. Siga Ele. Siga Ele. Sabe? Jesus falou para aquele homem assim: vai, vende tudo quanto tens, dê aos pobres. Depois de você ter coragem de abandonar o que você acha que tem, vem e segue-me. Por que eu estou falando que a gente acha que tem? Porque tudo que a gente tem, a gente acha que tem. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Até eu sou de Deus, quanto mais o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho. A gente acha que entregar dízimo significa que 90% é meu. Sabe? Nem você é seu. Se é que você entregou sua vida a Cristo. Se você não entregou a vida para Ele, se nós já entregamos a vida para Ele, o que a gente tem para segurar? Você já parou para pensar nisso? Aquele jovem com milhões, como milhões de evangelho que tem no nosso tempo hoje, ele preferiu manter a riqueza do que seguir a Jesus. Sabe, irmãos, o Senhor, eu falei isso na segunda-feira, dia 24, num momento lá. O Senhor não se impressiona com a nossa aparência, com a nossa roupinha bonita. O Senhor não se com a nossa voz, sabe? O Senhor não se impressiona com esse negócio, não. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Ele manda Samuel ir na casa de Jessé procurar um rei lá. Jessé traz os filhos saradões, bonitões, até o próprio Samuel fala assim: deve ser um cara desse, porque vai ser um rei de Israel. Aí então, o Senhor então ele fala: não é nenhum desses aí não. Não, mas já passei por todos. Não, pergunta aí. Acho que não tem mais ninguém não. Ah, é, tem. O sujeito está lá no meio do pasto, andando atrás de ovelha lá, tocando um negócio que ele chama de harpa. É o único que tem mais, mas se Deus não quis nenhum desses aí, meu filho, esquece, você errou de endereço. Quando Davi chegou, o Senhor falou assim: é esse, unge ele. Sabe, os bonitões, ninguém conseguiu ir para o churrasco sem ele chegar. Você já reparou que você chega num churrasco em algum lugar e as pessoas falam assim: antes de orar, antes do irmão fulano de tal orar, a gente não vai comer não. Sabe por quê? Porque você tem a unção de Deus. Se você for numa festa que não tem mais ninguém lá que possa orar além de você, saiba que vai ser você. Sabe, querido, seguir Jesus
não nos dá espaço para os meus sonhos, os meus projetos. Seguir a Jesus não dá esse espaço para nós. Ao seguir a Cristo, esses espaços desaparecem, porque agora eu preciso entender que quem domina a minha mente, o meu coração, não sou eu mais. Então agora aquilo que eu acho que estou sonhando é porque é sonho de Deus colocado em mim, porque os meus estão sempre sendo reprovados, aí eu fico achando por quê? É porque eu não estou deixando que o Senhor mostre para mim quais são os planos e os projetos dele. E seguir a Cristo tem dessas coisas. Ao seguir a Jesus não há espaço para os meus sonhos, os meus projetos. Negue-se a si mesmo. Irmãos, quem aqui já fez plano para viajar e não conseguiu viajar? Quantos aqui? E quantos tiveram um plano de viajar, não ia dar certo, que não estava dando certo, foi assim mesmo e quebrou a cara? Sabe? Não dá para ir contra. Porque agora quem dirige a sua vida não é você, e ele sabe o que é melhor para você. Sabe aquele negócio do sua criança querer atravessar a rua? Ele acha que é divertido aquilo. Sabe? Sabe aquele negócio da sua criança querer pular na piscina no lugar mais fundo? Ele acha que é divertido, mas porque é bom para ele, é divertido para ele, você vai deixar? Não vem aqui, ele vai chorar, vai espernear. Mas você quer o melhor para ele, porque você ama. Aí o Senhor faz com a gente e a gente não consegue entender. E sabe que a criança não decidiu entregar a vida dela para mim. Davi nunca decidiu isso. Mas no meu caso, eu decidi entregar a vida para ele. Isso é um agravante. Foi eu que decidi. Eu assinei lá, porque eu me comprometi. Você já leu o que tem atrás do seu certificado de batismo? Eu me comprometi. Nós paramos até de escrever as coisas atrás do certificado, para não constranger ainda mais, para não piorar a situação. Gálatas 2:20, olha o que Paulo diz. Já falei isso aqui, mas vamos ler. Já estou o quê? O que acontece com o cara que está crucificado? Já estou crucificado com Cristo e não vivo, não mais eu. E vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, até essa vida na carne, sem respirar, sabe? A vida que eu vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Jesus, irmãos, o que você deveria, ou o que a gente se torna devedor de alguém que livra a gente de um acidente? Uma vez um cara ia atrás de mim para me matar, e um cara apareceu na frente dele e falou assim: atira em mim. E a pessoa falava: sai da minha frente. Ele falou assim: eu não saio. O cara estava disposto a morrer no meu lugar. Eu nunca tinha visto o cara. Eu tenho prática certeza que o Senhor colocou aquele cara lá, ou era até mesmo um anjo de Deus que eu não sabia. Mas eu nunca conversei com aquele cara, mas eu devo ele até hoje. Na hora eu não pensei em dívida nenhuma, queria que ele deixasse passar, mas ele não deixou. Deus não deixou. Agora Jesus entregou a vida dele por nós. Será que a gente deve a ele? Será que você deve alguma coisa para ele? Será que se é alguém que deu a vida por você, pedisse alguma coisa para você, você faria? Seguir a Jesus é isso. Tem a ver com isso. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que você pode dizer isso?
Quando eu olho para isso e olho para mim, eu pergunto: é verdade? Sério mesmo? Sério mesmo que não vive mais você, mas Cristo é quem vive em você? Isso é sério? Isso é verdade mesmo? Esse padrão de Cristo se aproxima ou se aplica à minha vida? Será que esse padrão cristão aqui se aplica à minha vida? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque a gente quer ser aplaudido, quer ou não? A gente quer ser elogiado, a gente quer ser visto, quer ser respeitado, quer ser conhecido, quer ser famoso. Tudo isso é eu, tudo isso sou eu. Porque Cristo não precisa de fama para ser Cristo. Mas às vezes por ser cristão quer ser famoso. Será que eu estou disposto mesmo a seguir a Jesus? Será que esse padrão, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, será que isso se aplica a mim? Será que isso é uma verdade na minha vida? Será que isso é sério mesmo na minha vida? Ou ainda não caímos do cavalo? Porque Paulo, quem disse aqui, ele caiu do cavalo. Talvez a gente está precisando cair do cavalo. Deixa eu falar uma coisa para você sobre a pandemia, que eu falei isso lá no início da pandemia. Ontem eu estava conversando com alguém e falei isso de novo. Eu falei assim, eu creio, porque eu creio que Deus está permitindo isso, Deus está utilizando isso para alguma coisa. Porque Deus não faz nada sem propósito. Porque se Deus disser uma palavra só, ele não precisa nem dizer uma palavra não, se ele disser uma letra, uma vírgula, esse vírus vai para o inferno de onde ele não devia ter saído, ele vai sumir. Mas o Senhor não disse isso ainda. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acredito numa coisa que eu falei lá no início da pandemia, 2 anos atrás praticamente. Eu disse assim, quando você chama a atenção de alguém, quer chamar a atenção de alguém, e esse alguém não está te dando atenção, você está tentando chamar a atenção, e esse alguém está te ignorando. Talvez você já chamou a atenção de alguém assim, já tentou chamar a atenção de alguém que está te ignorando. Você tem 2 opções. Ou você desiste da pessoa, ou você vai lá perto dela e balança ela. Deus também tem essas 2 opções. Só que Ele não usa uma. Há um princípio em Deus que Ele não atravessa Ele de jeito nenhum, que é desistir de nós. Glória a Deus por isso. Obrigado, Pai, por não desistir de mim. Sabe, Ele não desiste. Então, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se Ele não desiste, e essa pandemia está servindo para Ele chamar a nossa atenção, e a gente não está ouvindo, Ele vai balançar mais forte. Até que. Quem insiste faz até que. Até que eu dê atenção. Até que eu entenda. Então, a gente precisa orar para que esse povo abra os seus entendimentos. Já estamos começando a folgar e falar assim, daqui a pouco isso não é mais uma pandemia, está acabando, vai acabar daqui a pouquinho. Eu também acredito nisso, eu quero muito isso, eu desejo muito isso, mas pode ser que Deus ainda não está desejando isso. Porque nós estamos brincando muitas vezes com a cara do papai. Você gosta que seu filho brinque com a sua cara? Quem tem filho aqui? Eu não gosto que meu filho brinque com a minha cara. Se eu desconfiar que estão brincando com a minha cara, eu fico muito bravo. E filho gosta de brincar com a cara do pai. Gosta de testar. E a gente faz isso com Deus. A gente quer bater nos nossos filhos, mas não quer apanhar do papai. Sabe, Jó falou assim, o Senhor dá o bem para nós, não receberíamos o mal, não aceitaríamos. Que argumento teríamos para dizer para o Senhor para a gente não pegar Covid? Porque a gente é crente? Porque a gente é evangélico? Porque a gente é bonzinho? Porque a gente é fiel? Será que a gente poderia ter um argumento desse para dar para Deus? Teria não, irmãos. Eu não teria.
eu não tenho nem coragem de abrir minha boca para começar essa conversa com o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele já me conhece melhor do que eu mesmo me conheço. E olha que eu me conheço bem e sei que sou bem ruinzinho. Sabe? Talvez ainda não caímos do cavalo e não tivemos um encontro real com o Senhor, assim como Paulo. Nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, voltando aos contos, às fábulas, às mentirinhas. Repara se não estão vivendo esse tempo. Gente que gosta de uma historinha para se alegrar. Eu estou falando de historinha lá de anedota, não. Eu estou falando de pregações, de ensinos usando Bíblia. Esses dias atrás, esse tempo atrás, não faz muitos dias, eu estava vindo com a Patrícia, acho que de Vitória para cá, não sei de onde. Eu sei que a gente chegou num lugar, eu não esqueço, Patrícia, o local. Foi logo depois que a gente passou daquele restaurante Bicho de Pé ali. Veio uma coisa no meu coração, eu quase parei o carro para conversar com a Patrícia sobre o assunto. Falei, Patrícia, às vezes a gente pensa algumas coisas que a gente fica com medo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, as pessoas apostatariam da fé, voltariam às fábulas, procurariam mestres para si, segundo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Eu falei, Patrícia, em nome de Jesus, escuta o que eu vou falar com você aqui. Me deu um arrepio aqui agora, sabe por quê? Porque eu acho que a gente está caindo nessa. Muitos de nós. Porque as nossas igrejas, elas escolhem bem quem elas querem para elas. Elas fazem até um currículo. Nós queremos assim. Tem que ser assim, de acordo com a nossa vontade. A gente não tem coragem de orar e falou, Senhor, manda um. O que o Senhor mandar é esse mesmo. Não, a gente quer escolher. A gente quer votar. A Bíblia diz que pessoas escolheriam para si mestres conforme as suas próprias cobiças. Não pense, olha só isso. Não pense que tal homem, que tal pessoa encontrará um bem-vindo na porta do céu. Sabe, a gente cai em algumas armadilhas muito tênues, muito fininhas, e a gente cai. Sabe por quê? Porque a armadilha não é para a gente ver. Você não arma uma armadilha para o animal lá que você quer pegar, ver. Tem que ser oculta. Sabe, ninguém tropeça em rocha, tropeça em pedrinha pequena. É quase invisível. É assim que a gente cai. Sabe, alguns motoqueiros já morreram com fio de raia, de pipa, com cerol. Não sei se vocês sabem o que é cerol, mas a gente que morou lá na favela, a gente sabe desses negócios. De cortar o pescoço, sabe, porque a linha é fina, não dá para ver. Se fosse uma corda dessa grossura, talvez as pessoas vissem. E talvez nem cortasse o pescoço. Mas como é uma linha fininha, cheia de caco de vidro, vai cortar e vai matar. A gente tem que tomar cuidado com as armadilhas, porque esse negócio de fábula, esse negócio de suas próprias cobiças, isso está dentro de nós, irmãos. O mundo de iniquidade, o trono de iniquidade, não vai ser numa cidade, num estado, não vai ser nisso não, é dentro de nós, porque a Bíblia diz que as guerras, as pelejas, as cobiças, os desejos maus, as nossas brigas, nossas picuinhas, elas nascem dentro de nós, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse texto que eu citei aqui está em 1 Timóteo capítulo 4, aí, se você encontrou? Aí, está aí. Outro texto que eu quero que você abra então, é 2 Timóteo 4 agora. Isso aí, já está lá, né? É isso aí, o outro era 1 Timóteo. Os homens seriam egoístas e tal. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Olha que versão interessante. Viu? É isso. Pode passar?
Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento. Sabe, querido, seguir a Cristo não é mamão com açúcar, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, as aflições desse tempo presente. Olha o que Paulo diz. Que nesse tempo presente, o que Jesus disse que nós passaríamos é por aflições. Aí Paulo entende isso e fala assim: as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Então não espere glória aqui, porque a gente está esperando glória aqui, e quem espera glória aqui recebe o que quer. Jesus falou assim: eles já receberam a sua recompensa. Mas quem não quer recompensa aqui, olha, querido, sinceramente, tem uns cantores que cantam no programa de calor aí, que aí quando eles cantam a música e eles são aprovados, a pessoa que está comandando o programa oferece dinheiro para eles ir embora. Você já ganhou 5 mil, está aqui os 5 mil. Você quer ficar ou quer levar os 5 mil? Não, eu quero ficar. Sabe por quê? Porque eles estão aguardando uma glória futura. Eles querem chegar ao CD gravado, eles querem chegar à fama. Aí as pessoas durante o tempo do mundo, o Satanás arruma um jeito de falar assim com a gente assim: ó, eu te dou tanto, quer ficar aqui ou quer esperar? Não, eu rejeito o que você está me dando, porque eu espero uma glória futura. Eu prefiro passar a aflição aqui. Que nós entendamos isso. Para entrarmos no céu, temos que obedecer o que Jesus disse. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Não tem, irmãos, um São Pedro porteiro que pode ser subornado na hora de entrar no céu. Porque as piadinhas é assim: quando o cara sonhou que foi no céu, chegou lá, São Pedro estava na porta, aí São Pedro, não, você não pode entrar aqui, porque, não, aí dá um jeitinho, suborna Pedro e entra. Não existe esse negócio. Não dá para subornar um São Pedro, porque não tem um São Pedro na porta do céu, que pode ser subornado por nós, para nos fazer entrar no céu, sem fazer o que Jesus disse. Não se engane, não deixe que ninguém te engane. Jesus não veio, queridos, para nos tornar ricos. Ele não veio para realizar os nossos sonhos. Ele não veio para atender às nossas vontades. Ele não veio para satisfazer os nossos desejos. Na verdade, ele não veio nem fazer a gente feliz. Até porque a felicidade que a gente percebe parece diferente da dele, porque ele fala assim: felizes são os que choram. Felizes são os que sofrem aflições. Felizes são os humildes. Felizes são os pobres. Sabe? Felizes são aqueles que sofrem perseguições. Felizes são aqueles que são caluniados. Jesus, ele entende felicidade desse jeito. Mas você pode reparar que ele fala de felicidade por quê? Porque quem chora é consolado. Porque quem é pobre vai herdar a terra. Porque quem é pacificador verá a Deus, herdará o céu. Ele fala isso, por isso que é feliz. Você sofre aqui porque você tem uma glória depois. Seguir a Jesus é isso. Já reparou que glória foi que Jesus teve enquanto passou por aqui no ministério dele? Que tipo de glória ele tinha? Então Jesus não veio para isso. Quem veio para fazer isso, segundo o pensamento popular, é gênio da lâmpada. Que esfrega a lâmpada lá e ele, 3 desejos.
Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para que eu tenha vida, vida em abundância. E a gente às vezes confunde vida em abundância com riqueza dessa terra, com alegrias dessa terra. Mas a vida abundante em Cristo, ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. Que o Senhor nos abençoe, porque Jesus não veio para fazer nada disso, Ele veio para dizer assim: negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então que nós estejamos dispostos a dar esses 3 passos, tomar essas 3 atitudes: negar-nos, tomar a cruz e segui-lo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos permita entender essa realidade do que seja seguir a Jesus. Eu gosto de pensar sobre essa frase que eu falei no início. Uma pessoa, aquelas pessoas que seguiram a Jesus quando Ele chamou segue-me, ali mesmo aquela pessoa já sabia que a sua vida tinha acabado. Mas olha, eu tenho tanta dificuldade de entender que a minha vida acabou. Mas muito. Porque eu ainda sofro alfinetada. Sabe, quando alguém dá alfinetada em mim, dói. Quando alguém me xinga, eu ainda fico triste. Quando alguém olha para mim meio torto assim, eu já acho que não gosta de mim, aí eu fico fazendo beicinho também. Se a pessoa não me cumprimenta, eu ainda acho que é porque ela não gosta de mim, porque ela não me viu. Aí eu tenho ali Deus falando assim: mas eu estou com você, eu ando com você o tempo todo, e às vezes você nem fala comigo, e eu ainda ando com você, e eu ainda te guio, e eu ainda te guardo, e às vezes você nem fala comigo. Tem dias que eu fico observando, eu falo assim: agora acho que ele vai falar comigo, e você não fala comigo. Aí você de noite, você fala que vai falar comigo, só que você não fala comigo, você fala para mim. Você começa a falar, pedir, e quando eu vou abrir a boca para falar, você fala: em nome de Jesus, amém. Você não espera eu falar, a gente não conversa, é um monólogo, é você falando e eu ouvindo. Já reparou o que é oração, irmãos? Como é que é a nossa oração? É um monólogo. Dificilmente a gente tem tempo para ouvir Deus. E eu não estou falando de ler Bíblia, eu estou falando de ouvir Deus. Eu não estou falando de orar, eu estou falando de conversar com Deus, de se relacionar com Deus, de estar sensível ao que Ele diz. Porque se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Não é se quiseres e falares, é se quiseres e ouvires. A gente fala demais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha com a sua graça, que o Senhor nos multiplique neste lugar. Como a gente sempre diz aqui, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Multiplicação. A gente vai se multiplicar proclamando as boas novas, porque quem segue Jesus proclama as boas novas. Que eu e você sejamos verdadeiros seguidores de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Quero convidar os amados e pedir os amados aí para estar conosco aqui no domingo. Nós vamos ter ceia aqui, tá bom? Pai querido, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Muito obrigado a Deus por Cristo, por nós e em nós. Muito obrigado a Deus porque
ainda hoje, ainda agora, o Senhor nos permite adorá-lo, falar com o Senhor, apesar do que somos, do que temos muitas vezes nos tornado, mas nós queremos sermos seguidores do Senhor. Deus, quanta coisa eu preciso deixar, quanta coisa eu preciso abandonar. Está difícil, mas essa não é uma coisa que o Senhor vai fazer por mim, eu sei disso, sou eu quem decido fazer. Ó Deus, me dê graça para que eu possa decidir e fazer, que eu possa obedecer e agir para a glória do teu nome. Quero pedir ao Senhor que abençoe grandemente cada vida que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A vitória nossa pelo sangue de Jesus. Multiplicação.